Schöne Landrich und Ehre, was ich dir noch angesäche, so bist du sie Saudações, nobre ouvinte. São exatamente 8 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Hoje é dia 4 de junho de 2020 e damos início à 9ª edição do LegioCast, o podcast semanal da Legião da Santa Cruz. O primeiro programa nomeadamente católico e nacionalista da internet, comprometido única e exclusivamente com a nação e com o catolicismo. Eu sou Eric Rossato e hoje estou na companhia de Matheus Holtz. Boa noite, Matheus. Muito boa noite, Eric. Boa noite aos demais companheiros de hoje. Salve Maria, viva Cristo Rei. Carlos Lombizani. Boa noite, salve Maria, viva Cristo Rei. É uma honra estar aqui novamente. E Rafael Queiroz. Boa noite a todos, viva Cristo Rei. E estão reunidos aqui para discutirem o tema da semana, os protestos no Brasil e nos Estados Unidos e as questões referentes ao antifascismo. Iniciaremos o podcast passando a palavra ao Lombizani. Muito bem, obrigado, Eric. Como o caso Charlottesville, que foi considerada a maior marcha de supremacistas brancos norte-americanos em 2017, deixando uma mulher e 2 policiais mortos, ajuda a iluminar o quadro dos protestos raciais nos Estados Unidos agora em 2020? E o que estaria por trás disso tudo? Bem, Eric, para compreender essa história entre as relações raciais nos Estados Unidos, é preciso olhar todo o histórico de casos, especialmente levando em conta a relação entre a polícia e os cidadãos afro-americanos, tá certo? Esse caso em particular de Charlottesville, que na época foi veiculado na mídia brasileira como um ato terrorista, tá claro, não tem nada disso. O que aconteceu na época? Era para ser um encontro, aquilo eles chamaram de Unite the Right, quer dizer, em português, mais ou menos, una a direita, ou unindo a direita. Era para ser como que um encontro guarda-chuva, tá claro? Um evento reunindo quaisquer grupos que fossem anti-esquerda, não interessa a linha ideológica. Tanto é que teve gente marchando com bandeiras libertárias, a famosa bandeira amarela com a serpente, a bandeira de Gadsden, ao lado de sujeitos com bandeiras nazistas. Tá certo? Então, era um pouquinho de tudo, uma misturada. Só que esse evento, ele recebeu permissão, os organizadores buscaram permissão das autoridades da prefeitura da cidade de Charlottesville para realizar o evento. Só que, de última hora, houve uma puxada de tapete. O vice-prefeito, na época, que era um sujeito ligado aos Black Panthers, revogou a permissão deles. Eles entraram na justiça, conseguiram um alvará, só que chegou na hora lá, o evento estava programado para meio-dia, às 11h30, o vice-prefeito mandou colocar a polícia nas ruas, armada até os dentes, e também com as ligações dele com a esquerda radical, que é um esquerdista radical, ele programou contra manifestações. Contra Charlottesville e contra o Unite the Right. E o resultado foi que o evento programado em si, os participantes, acabaram sendo atacados por esses contra-manifestantes esquerdistas e pela polícia, o que resultou nas cenas que a gente testemunhou na televisão. Embora a mídia estivesse nos dizendo que aqueles que estavam fugindo eram terroristas, dava para ver que estava na cara, dava para ver que eles estavam fugindo dos verdadeiros terroristas, que eram os esquerdistas que estavam lá, tá claro? E aí teve esse famoso evento que você mencionou, que foi um sujeito chamado James Fields, que ele estava lá de carro, ele veio de Ohio de carro. No calor do momento, ele falou, vou pegar meu carro e vou fugir. E daí, ele foi bloqueado pelas multidões que tentaram... tem vídeo disso, se você procurar, e o vídeo desmente a narrativa da mídia. Então, se vê, vocês chamaram esse cara de um terrorista, né? E se você assistir o vídeo, você vê que ele tá lá preso, ele tá acuado, eles estão batendo no carro dele com bastões e tentando pegar ele, e ele acelerou e passou por cima. E nisso daí ele matou uma moça, e na época teve uma indignação enorme na mídia e tudo mais, e é claro que ele foi crucificado por isso. Na época, eu lembro de ter comentado, e até o Rafael Queiroz publicou meu comentário no canal Via Romana sobre isso, onde vocês podem ter mais informações, se buscarem esse comentário. Eu comentei que esse sujeito, James Fields, eu não julgaria correto
ele ser condenado por homicídio doloso, no máximo culposo, tá certo? Hoje, 3 anos depois, a gente já tem o resultado da coisa. Ele acabou sendo denunciado por homicídio doloso em primeiro grau e foi condenado a 2 sentenças perpétuas. Isso significa que mesmo que ele recorra de uma, ele ainda tem outra. Então, ele vai ficar na cadeia pro resto da vida. Este sujeito foi crucificado por causa disso que aconteceu. E como isso ilumina o caso recente que nós estamos vendo, os protestos devido à morte de George Floyd e também eventos similares que aconteceram e que eu vou mencionar. Ora, isto é um exemplo clássico e inegável de cerceamento do direito constitucional à liberdade de expressão. Porque aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que está muito clara na Constituição, que você tem o direito de se expressar, não importa o que você queira dizer, ainda que seja bobagem, ainda que seja o cara segurando uma bandeira nazista. É uma coisa horrorosa, mas de acordo com a Constituição americana, é um direito que ele tem e não pode ser cerceado. E como eu expliquei muito bem, houve todo um planejamento, tá certo, por parte da esquerda radical, dos poderes públicos, para não só cercear o direito de manifestação, o direito de expressão dos organizadores desse evento e dos participantes, como teve todo também um processo midiático e depois jurídico para crucificar esse rapaz aí. Então, isto ilumina os eventos recentes porque, por resultado dos tumultos criminosos levados a cabo e que nós vamos comentar a respeito, o presidente Trump incentivou os governadores a reprimirem estes atos criminosos, que são dos mais diversos tipos e são muito intensos, são muito nocivos, e falou que se os governadores não estivessem dispostos a reprimir com força policial, ele enviaria as forças nacionais para reprimir. E aí o resultado é que imediatamente isso foi taxado de cerceamento da liberdade de expressão, cerceamento da liberdade de manifestação. Só que o que o presidente Trump está tentando cercear não é a liberdade de expressão, porque os tumultos que estão acontecendo nos Estados Unidos, enquanto a gente conversa aqui, não são liberdade de expressão, são criminosos, são atos terroristas. O que está acontecendo é uma sistemática destruição da propriedade privada. Gangues criminosas estão tomando as ruas e estão assaltando e até matando e destruindo o patrimônio público. Desde o princípio dessas manifestações que começaram semana passada, após a morte de George Floyd, já tivemos 17 mortes confirmadas. São só as confirmadas, tá? E teve mais, sem dúvida alguma. E ao longo dos próximos dias, mais dessas mortes nós vamos ver sendo confirmadas e mais vão acontecer, infelizmente. Em particular, eu gostaria de trazer 3 aqui, que mostram muito bem o que está acontecendo. Essas 3 aqui foram de cidadãos americanos negros, tá? Afro-americanos. E, portanto, isso mostra muito bem que as manifestações não tem nada de, ao contrário do que o nome da organização que está incentivando essas manifestações, que é Black Lives Matter, que quer dizer as vidas negras importam, ao contrário do que esse nome sugere, essas manifestações não estão nem aí para as vidas negras. Porque essas 3 vítimas aqui, dentre essas 17, são negras. O primeiro é David Patrick Underwood, um policial federal que foi baleado em Oakland, num tiroteio. Segundo, Marvin François, em Kansas City. Não era policial, ele era só um sujeito que estava lá na manifestação tirando fotos, levando a sua vida, foi assaltado e baleado. Em terceiro lugar, David Dorn, um policial aposentado, se não me engano tinha cerca de 70 anos de idade, em St. Louis. Durante uma ração, ele foi baleado. Então, isso daí demonstra muito bem que o que está no cerne desses tumultos, dessas manifestações, não é a proteção das vidas negras, como o nome sugeriria. Isso vai nos ajudar, e nós vamos discutir isso ao longo do nosso podcast. Isso vai nos ajudar a entender a situação americana e também vai iluminar, na medida da relação entre essa situação americana e a situação brasileira, vai também iluminar a política brasileira. Porque
essas manifestações não são novidade para nós. Qualquer um de nós já teve notícia de coisa similar acontecendo no Brasil. E até mesmo nos Estados Unidos, elas não são novidade. Como eu falei no começo, a gente vai buscar se informar a partir do histórico de casos que aconteceram em relações entre a polícia e negros nos Estados Unidos. E eu vou trazer aqui um certo número de casos que vão nos ajudar. O primeiro, que talvez foi mais famoso, é o do Trayvon Martin. Aconteceu em 2012 na Flórida. Ele foi pego vadiando uma determinada vizinhança, e o vigia da vizinhança, George Zimmerman, veja bem, ele era só vigia, ele não era policial, pegou ele vadiando, e daí o Trayvon atacou ele. E ele atirou para se defender e matou o rapaz. Ele alegou que o rapaz pegou ele e jogou ele no chão e estava batendo a cabeça dele contra a guia, e ele não teve escolha. Ele foi denunciado, teve processo penal, mas foi absolvido. O resultado disso foi manifestações em Miami, e teve um abaixo-assinado com 2,2 milhões de assinaturas. Lembrando que isso foi em 2012. Em 2013, como resultado, nasce o movimento Black Lives Matter, tá certo? Foi fundado, entre outras pessoas, por uma mulher chamada Alicia Garza, que é descendente de negros e judeus, e esse movimento recebeu financiamento da Fundação Ford e da Fundação Open Society, de George Soros. Inclusive, tem um artigo do Washington Times, de 2016 aqui, onde 100 milhões, tá claro, demonstra 100 milhões de financiamento que eles receberam em dólares dessas fundações. Segundo caso, esse já em 2014, Michael Brown Jr. foi pego assaltando uma mercearia e confrontou a polícia. O policial que atirou nele e matou se chama Darren Wilson. Ele foi levado perante um grand jury, que é um conceito que eles têm aqui nos Estados Unidos, que decide se o Ministério deve apresentar denúncia ou não. Mas o júri decidiu não apresentar denúncia. Por fora do processo penal, ele foi processado civilmente pela família e pagou uma indenização. Isso levou a manifestações violentas em Ferguson. Isso aconteceu no Missouri e levou a essas manifestações em Ferguson, que uma busca rápida na internet pela palavra Ferguson, riots, vai mostrar diversas arrastões, vandalismo que aconteceram nessas manifestações. Eric Garner, em 2014, todos estes negros, tá? Trayvon Martin, Michael Brown Jr., todos negros. Eric Garner estava em liberdade provisória por posse de maconha e por ter dirigido sem habilitação, falsidade ideológica, contrabando de cigarro, tinha um monte de coisa lá na ficha corrida dele. Aí, o policial que atirou nele, Daniel Pantaleo, mesma situação, o grão júri decidiu não apresentar denúncia, mas ele foi processado civilmente e pagou uma indenização para a família. Isso foi em Nova York. Teve manifestações e 2 policiais foram assassinados por um senhor chamado Ismail Brinsley. E ele, inclusive, admitiu abertamente que matou esses policiais em retaliação, como revide pela morte do Eric Garner. Freddie Gray, em 2015, em Maryland, tinha passagem por drogas e outros crimes. Estava com uma faca, a polícia colocou ele na viatura, ninguém sabe o que aconteceu na viatura, só sabe que quando chegou lá, ele estava morto e estava com uma escoriação. Imaginaram que a polícia tivesse causado isso, mas a polícia alegou que não, ele deve ter feito isso em si mesmo para poder falar que foi a polícia que bateu nele e processar a gente por brutalidade, né? Mas ele acabou morrendo. 6 policiais estavam envolvidos e, dentro dos 6, alguns foram processados, mas foram absolvidos, outros nem houve denúncia. Houve manifestações em Baltimore. 15 policiais saíram feridos, houve toque de recolher, saques, incêndios na cidade. Philando Castile, em 2016, em Minnesota, mesmo lugar onde George Floyd morreu. Foi parado numa blitz, baleado pela polícia ao perceber que ele estava armado. O policial responsável, Jerônimo Yanez, foi absolvido, mas também foi processado civilmente, pagou uma indenização. Teve manifestações em St. Paul. 21 policiais saíram feridos. Mais recentemente, 2016, em Louisiana, Alton Sterling também estava armado, foi abordado e confrontou a polícia. 2 policiais, Howie Lake e Blaine Salamone, foram absolvidos, mas tem um processo correndo contra o município e o departamento de polícia. Como resultado, manifestações e 3 policiais foram assassinados por um senhor chamado Gavin Long em Baton Rouge, em Louisiana, como resultado de tudo isso daí. Aí você pode pensar assim, mas caramba, Carlos, então você está me dizendo que já tem um baita histórico aí de violência policial contra negros, né? Então isso daí está justificado. Mas não, porque como eu falei, nesses casos todos aqui,
houve processo judicial, e eu não vou dizer que a justiça americana é perfeita ou não. A justiça é cega, nós sabemos. E a justiça erra muito. E eu falei para vocês aqui o resultado de diversos processos judiciais. Muitos desses policiais foram absolvidos, está claro, pela justiça, mas não deixaram de ser exonerados de seus cargos e não deixaram de pagar indenizações. O que importa é que um júri decidiu que eles agiram em legítima defesa ou nem chegou nesse ponto, porque não teve denúncia pelo Ministério. E o que interessa aqui nesses casos é não só o histórico, tá aí esses nomes, porque como resultado de eu ter informado todos esses nomes aqui, você pode ir buscar e ver os vídeos dessas manifestações em decorrência, e como eu falei os nomes dos lugares, vocês podem procurar em quais lugares elas aconteceram e ver o que aconteceu, tá certo? Ver que não é de hoje, que acontecem essas manifestações violentas, tumultos, onde há arrastões, destruição, assaltos, arrastões, assassinatos, etc. Só que, ano passado, 10 negros foram mortos aqui nos Estados Unidos em confrontos com a polícia. Em 5 desses casos, o policial foi atacado antes de atirar e nem chegou a haver denúncia. Um deles foi acidental e os outros 4 resultaram em denúncia criminal, tá certo? Então, não é essa situação tão alarmante que parece ser. Na verdade, as estatísticas indicam, e saiu um artigo no Wall Street Journal essa semana, que demonstrava dados, demonstram que o que determina a ação policial é o crime e o comportamento do sujeito sendo abordado e não a raça do sujeito, estatisticamente falando. Não se foi encontrada, estatisticamente falando, correlação entre a raça e a ação. Não tem indicação de viés racial no sistema judiciário com relação a prisões, processos e sentenças também. Além disso, esse artigo pontuou que, apesar dos negros serem 13% da população americana, eles respondem por 53% dos homicídios, correspondendo ao número total dos assassinatos de negros nos Estados Unidos, apenas 0,1% aproximadamente foram causados em tiroteios com a polícia. E tem um estudo da Academia Nacional de Ciências, que através desse artigo pode ser encontrado também, mas eu também vou fazer questão de passar o link para que possa ser incluído nas referências do nosso podcast, onde isso daí fica muito claro, tá certo? Cientificamente falando. E segundo estatística, melhor dizendo, da cidade de Nova York, em 2011, você teve aí coisa de 72% dos atiradores que dispararam, né, em atividades criminosas sendo negros. 67% desses, ou melhor dizendo, do total, que atiraram na polícia, são negros. No entanto, porcentagem de assassinados pela polícia por raça é 44% brancos, 33% que eles chamam aqui de hispânicos, tá certo? Que é o latino-americano, é o mexicano, e 22% só negros. Não é uma diferença assim tão grande, tá certo? Do que eles representam na população, os negros americanos. Na verdade, se você for parar para ver, e isso daqui é uma estatística, 2018, e a fonte é o FBI, a maioria dos assassinatos de negros nos Estados Unidos são causados por negros. E segundo o Statista.com, STATISTA, Statista, o número de pessoas que foram assassinadas pela polícia nos Estados Unidos entre 2017 e 2020, ou seja, uma estatística bem recente, a maioria foi brancos. E os negros estão aí nessa faixa dos 20% a 25%. Então, não está justificada essa assertiva de que existe um genocídio levado a cabo pelas autoridades contra o negro. Muito pelo contrário, até parece que são os negros os maiores responsáveis por matar-se a si próprios. Isso daí tem, claro, que leva a uma discussão muito profunda sobre as causas sociológicas disso daí. Mas essa é a estatística. Então, se Black Lives Matter, se as vidas negras importam, o problema errado está sendo atacado aí. O problema errado porque não é a polícia responsável a maior responsável pela perda das vidas negras, tá certo? E poderíamos falar até, eu não trouxe essa estatística aqui, mas isso nós sabemos muito bem, o aborto, tá claro? Então, para poder passar a bola para o Queiroz, eu acredito que o caso de Charlottesville traz à tona essa questão da supressão do direito de manifestação. Essa supressão não está acontecendo
contra a esquerda, está acontecendo contra a direita, como o Charlottesville é um exemplo muito bom disso. Não seja um evento que eu apoiasse, né? Por isso, como falei, havia participação de todo tipo de ideologia, a qual eu abomino. E apesar disso, não foi essa a questão. O que aconteceu é que a esquerda se organizou contrariamente. E não só Charlottesville, mas todas as estatísticas que eu trouxe aqui, todos esses casos que aconteceram recentemente, que levaram que tem toda essa história, tá? Que levaram à criação desse movimento e, por conseguinte, à realização dessas manifestações violentas, desses tumultos, dessas arrastões e assim por diante. Isso ilumina o quadro nos Estados Unidos em 2020. É isso que está por trás do que a gente está discutindo aqui hoje. Bom, muito obrigado, Carlos, pela elucidação. E agora eu passo a palavra para o Queiroz e eu pergunto de que modo a história dos Estados Unidos nos ajuda a entender esse caráter conflitivo e disfuncional da sociedade americana, no tocante às lutas raciais por lá. Bem, Eric, nós precisamos recorrer à história e à própria psicologia coletiva dos Estados Unidos da América para nós entendermos isso. Apesar das estatísticas e dos dados que o Lombzani trouxe aí à baila, mostrarem que a coisa não é exatamente como era no passado, nós sabemos que existe, né, um elemento que está presente no inconsciente coletivo americano, na cultura americana, na história, na política americana, que é resultado de um contexto de longa duração. Tá? Então, em primeiro lugar, é o seguinte, que um dos problemas basais da formação dos Estados Unidos é de ordem psicológica. A formação da sociedade americana remonta lá à época das 13 colônias, ela diz respeito a um medo permanente. Tá? Ou seja, uma sociedade que vive sob o espectro do medo. Esse medo ele tem dupla face. De um lado, branco WASP, né? O branco, anglo-saxão, protestante, etc., ele tem medo de uma grande vingança, de um ajuste histórico de contas, parte da população negra. Nós sabemos que nos Estados Unidos existe uma segregação no sentido assim, não há uma miscigenação como no Brasil. O negro normalmente casa com negro e o branco com branco, né? Não tem esse fenômeno que tem aqui no Brasil. Você tem duas sociedades, basicamente. Um lado a sociedade branca, do outro a sociedade negra. Da parte dos negros, essa mentalidade do medo está presente a partir da experiência de gueto que eles sofreram durante um tempo, que ainda sofrem. Você tem bairros negros nos Estados Unidos, né? E esses negros eles se interrelacionam de uma forma a se proteger de possíveis ataques dos brancos. Então, isso tudo era uma soma de ressentimento, calma, né? Que acaba levando a um ódio. O medo e o ódio eles se interrelacionam, uma coisa acaba alimentando a outra. Né? A gente precisa lembrar também que a questão racial nos Estados Unidos ela envolveu não só lutas entre brancos e negros, lei de segregação, que durou até a década de 60, mas também luta entre brancos e brancos. Por exemplo, o branco anglo-saxão protestante odiava o branco italiano irlandês católico. Tinha também esse elemento, né, nesse conflito racial. Por exemplo, tem uma tia que mora nos Estados Unidos, casada com um americano. Lá, os latinos, nós aqui, né, o branco mediterrâneo, brasileiro de ascendência portuguesa, por exemplo, ele não é considerado branco. Não é considerado branco. Enfim, um traço também interessante dos movimentos políticos que se formaram nos Estados Unidos, entre eles o feminismo, é que o feminismo nos Estados Unidos, lá na década de 20, ele era abertamente racista. A ascensão do negro pelas feministas na época era visto como uma forma de impedi-las de terem acesso ao mercado de trabalho, ao emprego. Né? Havia também a ideia do negro como potencial estuprador, né? A cultura do estupro, né? A ideia de cultura do estupro vem daí.
Tá? Uma coisa que também foi importada dos Estados Unidos para cá, né? Isso remonta ao movimento feminista da década de 20, século XX. O negro carregava também esse estigma, né? É o potencial estuprador da mulher branca, ela deve evitar o contato com o negro. Tá? Isso tudo mostra que os Estados Unidos é um país fortemente disfuncional, é um país que não razão cheio de esquisitões. Quem mora, por exemplo, no sul dos Estados Unidos sabe informar isso muito bem, né? A minha tia mora lá, mora no Novo México, em Albuquerque. É um lugar cheio de pessoas que vivem sob o medo, o temor, por exemplo, de um Armagedon, do fim do mundo, gente que constrói bunker em casa, gente que cria um verdadeiro arsenal militar dentro de casa à espera de uma guerra, etc. Isso tudo é um atavismo cultural, um atavismo político, que está ligado a uma série de fenômenos históricos. Primeiramente, o fato dos colonos que formaram os Estados Unidos serem originários de perseguidos políticos. Os colonos que iam para as 13 colônias, América do Norte, e no século XVII, a partir de 1620, mais destacadamente, eles vinham da Inglaterra, e na Inglaterra estava tendo guerra de religião, anglicanos contra calvinistas, contra quáquers, contra católicos, e eles fugiam para a América do Norte de uma saída, né, de um refúgio dessas perseguições. Então, eles traziam essa psicologia do ressentimento, né? É algo lá, a formação dos Estados Unidos. A maioria deles eram calvinistas. Eles tinham uma visão de que eles eram os novos hebreus a fugirem do faraó, que seria o rei da Inglaterra. Então se viam também como um povo eleito, uma raça eleita em meio a nações pagãs, ou seja, aos índios, os negros que chegavam da África para trabalharem como escravos e etc. Então, essa psicologia do medo, né, que eu falei na minha exposição, estava presente ali desde o começo também, em razão dessa visão racial, ou seja, nós somos eleitos, nós somos a raça eleita, por isso temos que nos precaver contra esses grupos outros aqui que nos ameaçam, até se for possível exterminados, né? Se for possível exterminar, coloca sob um tacão. Outro fenômeno também muito interessante da formação dos Estados Unidos é a conquista do Oeste. Durante esse período da conquista do Oeste, você tinha o que ali no Oeste? A lei da selva, a lei do mais forte, era índio matando branco, branco matando índio, branco matando branco por causa de terra, por causa de ouro, né? Aí vem também essa cultura da arma de fogo, né? É uma cultura fruto da desconfiança total do indivíduo no governo e no semelhante. Quer dizer, a cultura americana é baseada nisso, né? Eu desconfio de tudo, do governo, do meu vizinho, do negro, do branco, do latino, enfim, do italiano, do irlandês, etc. A ideia do eu contra o mundo inteiro, né? Ou seja, em grande parte dessa experiência histórica aí que nós expusemos. É isso. Muito obrigado, Rafael. E agora retorno com a palavra ao Lombizani. E eu pergunto qual a relação do movimento Antifa com o Black Lives Matter, que o senhor falou, e de que forma isso impacta a política no Brasil, pois já vemos acontecer por aqui protesto da esquerda identitária com base no caso Floyd. O que isso poderia significar para o nosso país? A resposta é fácil, Eric. Do lado da esquerda, do lado antifa, a gente já sabe o que significa, porque a gente, depois de 14 anos de PT, a gente experimentou isso por um bom tempo. Nas universidades, em qualquer ambiente cultural, é a predominância da esquerda e as manifestações, atos, que são, na sua essência, violentas. A gente teve isso muito, a gente teve, lembra dos Black Blocs, né? Sem falar nas famosas assembleias, né? Tudo é resolvido por assembleia. É isso que a gente pode esperar. Só que quem está no governo agora no Brasil? Quem está no governo agora é a direita, tá certo? Então, o que a gente pode esperar para o Brasil, realisticamente, agora, no momento que nós estamos? É a israelização da nossa polícia, tá certo? Vamos falar a verdade aqui.
George Floyd não deveria ter morrido. Qualquer um que assiste ao vídeo vê que a polícia foi brutal, tá certo? É um absurdo, é uma coisa vergonhosa. O sujeito era um criminoso de vida baixa, talvez até fosse, provavelmente era. Acredito que tinha ficha corrida e não estava lá por boa coisa, tá certo? E é verdade que ele se expôs ao viver o estilo de vida que vivia, tá claro? Mas nenhum manual de polícia, nenhum guia justifica colocar o sujeito naquela situação, naquela manobra, né, o joelho na nuca, né, porque o cara estava passando uma nota falsa. Porque é por isso que a polícia foi chamada naquela ocasião. Ele estava passando uma nota falsa na loja lá, o cara chamou a polícia veio, teve um pouquinho de desentendimento lá, daí a polícia pegou e foi violenta nele e botou ele naquela situação. Então, por que isso acontece? Tá certo? Inclusive, eu vi pessoas ao longo da última semana perceberem um padrão aí, notarem algo repetitivo, postando nas redes sociais. São comuns essas fotos da polícia com os joelhos na nuca do suspeito. Isso daí é característico das forças de segurança de Israel. É daí que vem isso. Uma busca simples pelo Google vai achar inúmeros casos de agentes das forças de segurança israelenses colocando palestinos nessa manobra, tá certo? Os joelhos na nuca. Tem fotos disso daí de baseada para demonstrar a semelhança, tá certo? E a semelhança não é uma só coincidência, não. Porque a polícia americana já é israelizada de longa data. Os departamentos de polícia aqui em todas as esferas, federal, estadual e municipal, têm contratos com a polícia israelense. Eles são treinados pela polícia israelense. Eles são levados a Israel. Ou agentes de Israel vêm aqui e treinam a polícia. E o ciclo se perpetua. Então a polícia americana é violenta assim por causa disso. Tá certo? É claro que ela, e não seria injusto nós falarmos, nós atribuímos só a isso, né? Nós dissemos que é só isso a culpa, e não falar da violência americana. Eu acabo de mencionar tá certo? Estatísticas de crimes contra negros, mas poderia falar também de crimes contra a polícia. Ano passado, de acordo com o FBI, 48 policiais foram assassinados nos Estados Unidos. Certo? A violência contra a polícia aqui é absurda. Isso tem tudo a ver, o professor Queiroz já acaba de explicar isso para a gente. É o completa falta de confiança. Tem tudo a ver com isso. Mas a polícia americana não é violenta só por causa disso. Só porque ela tem que estar sempre desconfiada. Certo? Porque ela tem que estar sempre fazendo essa escolha. Ou é a minha vida ou a vida do outro. Numa altercação, numa briga, eu mato, porque se eu não matar, eu sou morto. Isso não devia ser assim, certo? Mas não é só isso a culpa. É por causa da israelização das forças policiais. Ano passado, o presidente Bolsonaro, em março, foi a Israel. E, inclusive, saiu em artigo em diversos jornais que ele estava tentando assinar, e chegou até a assinar alguns acordos, em matéria de cibersegurança, defesa, aviação, segurança pública, tá certo? Ora, esses acordos de segurança pública seriam para quê? Para israelizar a nossa polícia, para trazer a polícia israelense para cá e ensinar a polícia brasileira a tratar o brasileiro desse jeito, tá certo? A aplicar essa manobra, o joelho na nuca. Isso é característico da polícia israelense, porque a mentalidade talmúdica é essa.
A mentalidade talmúdica é muito parecida com isso que o professor Queiroz acabou de descrever. Eu só posso confiar em mim mesmo e mais do que isso, todos os demais, todos os outros, eu não posso confiar, tá certo? O pior do que isso, são inferiores. Né? Eu sou superior a todos os demais, as outras raças são inferiores. A gente vê isso nas políticas de Israel. Não são só, e para você ver como isso é talmúdico, quem que sofre discriminação além dos palestinos em Israel? Os judeus etíopes. São judeus também, mas sofrem discriminação. Por quê? Um, por serem negros, dois, por não seguirem o Talmud. Então, é fácil de explicar. E tem inúmeros artigos também de jornais, judaicos, jornais americanos, jornais do Oriente Médio, que apontam essas similaridades, essas semelhanças entre a atividade da polícia americana com as forças de segurança israelenses. É essa a consequência para o Brasil que a gente pode esperar, tendo em vista não só os acontecimentos aqui nos Estados Unidos, mas tendo em vista também quem está no poder agora no Brasil, tá certo? Para trazer mais exemplos ainda de que, não só de que isso não é uma violência particularmente contra o negro, não é o negro que está sendo transformado em alvo aqui, está sendo perseguido, mas algo característico da ação da polícia. Em 2017 teve um caso em Minneapolis, no mesmo lugar onde aconteceu a vergonhosa morte de George Floyd. Uma moça australiana chamada Justine Damond foi assassinada a sangue frio. Essa foi ainda pior, tá, do que George Floyd, porque o George Floyd, a morte dele, por pior que tenha sido, dá para se ver que foi de certa forma acidental, né? Que o policial não estava tentando matá-lo, assumiu o risco, claro, homicídio culposo, mas não foi, mas foi acidental. A Justine Damond, ela chamou a polícia e o policial ou seja, ela não estava nem fazendo nada, ela que chamou a polícia. O policial que atendeu, e ele era negro, então, atirou nela, tá certo? E acabou sendo condenado, mas foi condenado por homicídio culposo e só em terceiro grau. Foi condenado a apenas 12 anos e meio de cadeia pelo assassinato dela. Isso aconteceu em 2017. Então, vem a mostrar que é característico do que acontece com uma força policial israelizada. Isso que é característico da polícia americana, que veio da polícia israelense, a gente pode esperar isso começar a acontecer no Brasil também, em virtude dos acordos que Bolsonaro pretende firmar com a segurança. E ele vai ter toda a desculpa agora nas mãos, ele vai ter a faca e o queijo na mão, porque ele vai falar, olha aí, os antifas estão se levantando, ou a nossa polícia se prepara agora ou nunca. Veja bem, não é que eu esteja defendendo aquilo que aconteceu antes, aquilo que a gente tinha com o PT, que a polícia nem podia fazer o seu trabalho, tá certo? Isso, pelo amor de Deus, não. Isso é absurdo. A polícia não podia nem algemar um suspeito que já tinha processo, né? A polícia tem que ser capaz de fazer seu trabalho. E a gente tem um nível de desequilíbrio no Brasil, mas nós não podemos ir para o outro extremo, tá certo? A polícia brasileira tem que poder fazer seu trabalho, tem que ter um certo nível de garantias, mas não pode ser isso que o Bolsonaro está chamando de excludente de ilicitude, onde não tem ilegal, onde eles vão poder fazer esse tipo de coisa. A gente vai ir para o outro oposto, né? Que é a polícia tratando todo mundo como um ser inferior.
né, descendo a porrada. E muita gente morrendo em virtude da brutalidade, né, inutilmente. Gente que não é assassino, gente que não é ladrão, tá certo? Porque mesmo o assassino e o ladrão não merecem necessariamente isso, eles merecem justiça, tá certo? Mas justiça envolve passar pelo sistema judiciário e tudo isso. Não existe para o católico essa ideia de bandido bom é bandido morto. O católico não é contra a pena de morte. Mas, ao mesmo tempo, para nós, o bandido bom é aquele que se converteu. Nós queremos, acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, a salvação das almas. E é claro que cometer um crime tem que pagar, tem que haver justiça. E, às vezes, a pena de morte é a punição justa. Em quais casos a justiça vai determinar, tem que passar pelo sistema judiciário, não pode ser assim, nichamento, ou a polícia mesmo matando, né? Como querem fazer. Então tem que ter a possibilidade da polícia fazer o seu trabalho, mas não pode ser isso que eles estão querendo trazer para o Brasil, não, essa israelização da polícia. É isso que vai acabar acontecendo para o Brasil, é isso que a gente pode esperar. Pois bem, Carlos, muito obrigado novamente. E agora, retornando com o professor Queiroz, em que medida a gente pode falar de fascismo nos dias de hoje? E o que tem por trás desse discurso antifascista? Perfeito, Eric. Antes de seguir a resposta da tua pergunta, queria só fazer um breve comentário à fala do Lombzani. Seguinte, Claro. ele falou da posição israelita, né, do Estado de Israel em relação aos palestinos e o uso desses métodos absurdos contra os árabes palestinos. Lembrando que entre os árabes palestinos há católicos também, não só islâmicos. Muita gente pensa que se tratam apenas de islâmicos. Não, e mesmo que se tratasse, né, não é desse jeito que se faz uma abordagem policial. Eu, há alguns meses atrás, noticiei no meu blog, Patricidade, um livro que foi lançado em Israel chamado A Torá do Rei, tá? Que é um livro rabínico que autoriza o assassinato de não-judeus. Tá? O rabino Shapira é responsável pela escrita desse livro. Esse livro é apresentado não como um panfleto político ou como um livro ideológico, mas sim como uma interpretação rabínica autorizada das escrituras, né, à luz do Talmud. Isso mostra realmente o caráter, né, do sionismo, do israelitismo. É este aí, como bem mostrou o Lombzani. E, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: não existe hoje no mundo nenhum bloco real de poder fascista. Não existe isso. Existem grupos, pessoas esparsas que simpatizam com o fascismo, com o nazismo, pessoas que se intitulam neonazistas. Tem uma outra coisa que não tem nada a ver com o nazismo propriamente dito, hitlerista, a gente depois poderia até esclarecer melhor isso, numa outra ocasião, aqui não é o lugar, mas enfim, existe fascismo organizado, politicamente falando, no momento. Nós temos, desde 1991, uma situação política, geopolítica, global de unipolarismo, ou seja, só temos uma única potência global que se chama Estados Unidos da América, e Rússia, China, como poderes com caráter regional, são potências regionais. E o que nós temos, de fato, no momento é que o sistema aí dominar o globo inteiro é o sistema democrático ocidental liberal de cariz norte-americano. Hoje virou comum nesse seio, nesse nicho esquerdista, chamar de fascista todo mundo que é ligado, de uma certa maneira, a essa direita patriótica, essa direita populista. Eu prefiro usar esse termo para qualificar esse movimento do Trump, do Bolsonaro, o Orbán, né, do Salvini lá na Itália, Orbán na Hungria. Uma direita populista. Não se trata de fascismo. Por que não se trata de fascismo? Vou fazer aqui um breve apanhado. Primeiramente, essa direita ela é liberal na economia. Ela é conservadora, mas conservadora de um ethos, o ethos americano. Conservadora do Ocidente, contra a ameaça islâmica. Enfim, a ideia é mais ou menos essa.
o mote dessa direita é, olha, tem um clima de terrorismo global aí relacionado à jihad, então, quer dizer, uma coisa que ameaça a Pax Americana, esse unipolarismo. Nós somos contrários a isso, nós fechamos com Trump, nós fechamos com essa direita Steve Bannon, né, norte-americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o fascismo, porque o fascismo era corporativo, ele era trabalhista, era nacionalista e não patriótico. São conceitos absolutamente diferentes. Por exemplo, que a Carta do Lavoro de Mussolini, ela era amplamente favorável ao intervencionismo econômico. O que você tem nessa direita patriótica é apenas um protecionismo. Por exemplo, Trump protege a indústria nacional americana, né, mas ele, dentro do mercado interno americano, ele é amplamente liberal. Ele reduziu radicalmente impostos sobre o produtivo, liberalizou uma série de questões, né, burocráticas para as empresas e etc. Isso aí não tem absolutamente nada a ver com fascismo. Isso aí é uma direita de cariz conservador, neoconservador, e populista, ou seja, ela apela a alguns elementos, né, de culto ao líder, de culto ao chefe, que lembram distantemente fascismo, mas distancialmente não tem nada a ver com fascismo. Vocês precisam também entender, né, nós precisamos entender, melhor dizendo, qual o papel desse movimento antifa, né, pelo mundo. Então, a melhor definição que existe para esse movimento é de que eles são os bombeiros do sistema, ou seja, quando a democracia ocidental liberal ela está em crise, ou quando ela não está implantada em algum lugar do globo, né, esse movimento é colocado em ação. Né? Os antifas são braços do Partido Democrata Americano, braços da CNN, eles representam basicamente o imperialismo americano. E por que a gente fala isso? Por exemplo, vários movimentos anti-Bashar al-Assad, a presidente da Síria, anti-Putin, a presidente da Rússia, são capitaneados pelo Antifa. Porque Putin e Assad são contrapontos da geopolítica norte-americana no Oriente, na Eurásia, etc. Assim, esse pessoal trabalha para o sistema. Eles pagam diante do sistema, mas eles trabalham para o sistema. Então, basicamente, hoje, esse imperialismo liberal estadunidense, imperialismo americano. E, enfim, a gente vê aí uma série de pessoas, tanto a direita quanto a esquerda, repetindo o mesmo, blá, 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 mostra que esses dois lados estão trabalhando juntos. Mesmo, enfim, como o Lomzani bem mostrou aí. Essa coisa toda de antifas aparecerem aqui no Brasil fazendo baderna, serve para quê? Para justificar medidas draconianas da parte do governo Bolsonaro, esse plano policialesco aí de implantação de métodos onde o policial fica excluso de qualquer ilicitude, ele pode cometer qualquer crime, matar, enfim, usar, né, do seu poder, do poder que ele recebe da lei. E a gente vê que, enfim, o discurso da direita e da esquerda converge de uma certa forma. Ontem mesmo eu estava a ver o seguinte: tem um professor muito conhecido, meio católico, Carlos Ramalhete, dizendo que é o fascismo. O fascismo é o absolutismo, Napoleão Bonaparte, é o autoritarismo, etc. Ou seja, é o mesmo discurso da esquerda. O fascista é ser autoritário. Como se o autoritarismo, né, como se o autoritarismo fosse um fenômeno presente em diversos regimes políticos, sistemas, civilizações. Né? Uma possibilidade existente ao longo de toda a história. Né? E isso mostra o seguinte, que a única coisa que não pode ser criticada hoje em dia, pode ser colocada em xeque, é a democracia liberal tal de caráter americano. Todo mundo trabalhando pela República Universal Maçônica, igualitária e liberal. Então é a direita qualificando a esquerda de fascista porque a esquerda é autoritária. E a esquerda qualificando a direita de fascista porque a direita tem laivos autoritários, supostamente. Né? Isso tudo aplana o caminho para a democracia universal, né? Que é o grande plano desde lá do século XVIII e XIX, da maçonaria universal e também da aliança israelita universal fundada no século XIX. Bom, muito obrigado, professor. E agora passo a palavra, para encerrar, ao professor Holtz. O antifascismo é um movimento que aparenta ter uma abrangência global nos dias de hoje, como Queiroz falou. E como nós podemos relacionar isso aos conflitos por outras partes do mundo, como no Oriente Médio?
Qual a relação entre a geopolítica dessa região e essa ideologia? Bem, dentro da geopolítica do Oriente Médio, existem questões étnicas, religiosas, nacionais e também ideológicas a serem levadas em conta para explicar, assim, a atuação dos países ali inseridos e dos demais grupos, associações, povos. No campo ideológico, o fenômeno que mais chama a atenção atualmente, em que inclusive ganhou amplo espaço na mídia especializada, é a ascensão dos curdos como poder paralelo dentro da Síria, no norte do país, que erigiu o chamado Confederalismo Democrático e criou, assim, a Federação Democrática do Norte. Antes, é necessário fazer algumas distinções. Os curdos são o maior povo sem Estado do mundo, cerca de 40 milhões de pessoas, assentadas no sul da Turquia, norte do Iraque, norte da Síria, noroeste do Irã. Ou seja, nas regiões fronteiriças entre esses estados. Para termos já noção, né, da complexidade dessa situação que envolve relações multilaterais, essencialmente. Não podemos achar, todavia, que todos os curdos são iguais, né? Eles têm as mesmas pautas ou reivindicações. Não. As diferenças dos curdos todas resultaram, inclusive, em guerras civis, em relação a uma hierarquização política de um projeto de Great Kurdistan, né? Congregando toda essa área dita. Os curdos do sul, que ficam no Iraque, por exemplo, têm sua reivindicação na criação de um Estado-nação desmembrado do Iraque, construído, inclusive, dentro de princípios neoliberais e burgueses. A família Barzani, que é a cabeça do tradicional KDP, Partido Democrático do Kurdistão, é a elite política do Kurdistão do Sul e, inclusive, mantém relações econômicas com Estados Unidos, Israel e Turquia, com a venda de petróleo. Os Barzani também, no início dos anos 2000, assinaram um acordo com Washington e com a Arábia Saudita para a utilização da estrutura curda no Iraque para deporem Saddam Hussein e apoiar, então, a causa curda. Ou seja, esses mecanismos e essa estrutura política é bastante conhecida e usual no Ocidente. Da América do Sul, a Europa, mesmo na Ásia, no Oriente Médio, algo já conhecido, não tem novidade. Quando os holofotes da mídia global encontram os curdos, a quem se referem, portanto? Aos curdos do oeste, da Síria. E para explicar isso, a gente precisa voltar brevemente à questão curda na Turquia. Nos anos 70 foi criado o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um partido nacionalista, marxista-leninista. Foi criado em torno do ideal da descolonização do terceiro mundo, do combate ao capitalismo, sempre influenciados muito fortemente pela cultura e pela política da União Soviética no contexto da Guerra Fria, que foi compreensível naquele momento para todos os partidos de esquerda ao redor do mundo. Nesse momento, é importante dizer que os confrontos eram armados mesmo. Houve mortes, assassinatos de ambos os lados, né? E o PKK foi então classificado pelos Estados Unidos e pela União Europeia como uma organização terrorista. Um dos líderes intelectuais mais importantes do PKK é Abdullah Öcalan. Na década de 90, quando houve o agravamento do conflito na Turquia, ele se refugiou na Síria com seus compatriotas e passou a trabalhar uma nova teoria política, uma virada ideológica. Isso consistiu numa autocrítica do modelo nacional de Estado e do próprio PKK, que dentro do marxismo leninista ou stalinista é a obsessão para a tomada e concentração de poder pela classe operária, né? No caso do PKK, mais leninista, pois visava a exportação desse modelo revolucionário por todo o Oriente Médio, colocando a classe à frente da etnia, da religião, da nacionalidade. Pro Öcalan, e nisso ele tem certa razão, é impossível sanar os conflitos do Oriente Médio unicamente através do enrobustecimento dos Estados-nações ou a criação de mais Estados-nações, porque a região é de fato multiétnica e dentro das etnias é multicultural. Portanto, mais estados, de fato, só acirrariam ainda mais esses conflitos. Desse modo, a partir de uma tríade paradigmática que ele montou, formada pelo patriarcado, pelo capitalismo industrial e pelo Estado-nação, que sinergicamente imperam no globo desde pelo menos o século XVIII,
o Öcalan traçou um modelo político alternativo, baseado no totalmente oposto, ou seja, a libertação feminina, o feminismo, a ecologia e a democracia de base. O que isso significa na prática? Em termos de organização política, nos 3 cantões do Kurdistão do Oeste, que são Kobani, Jazira e Afrin, esse último ocupado por tropas turcas desde 2017, se eu não me engano, existem as assembleias familiares e tribais que são seculares, né? Atualmente, são feitos os conselhos de bairro, com participação de 30 a 150 famílias, a depender do tamanho da cidade, do bairro, em que todos os moradores têm direito à fala e a voto. Posteriormente, são feitos conselhos do distrito, que vão reunir também entre 5 e 15 conselhos de bairro, dependendo do tamanho da região. E assim que as instâncias começam a reunir tantas pessoas que inviabiliza, né, uma organização desses eventos, uma organização logística, são escolhidos então um homem e uma mulher para transmitir essas posições tomadas lá embaixo nas instâncias superiores. Nesses conselhos superiores, propõe-se respeitar a igualdade de etnias e religiões e, como o poder é descentralizado, cada local tem uma certa autonomia, uma boa autonomia para definir uma série de coisas do seu cotidiano, né? As instâncias superiores não têm poder de decisão, elas unicamente devem ser porta-vozes das decisões de baixo. Outra coisa interessante que caracteriza muito o progressismo dos curdos é que em todas as votações existem 2 câmaras. Uma geral, onde todos votam, e outra feminina, onde se busca um consenso unicamente entre as mulheres. Isso significa que o peso do voto da mulher no Kurdistão do Oeste é maior, né? Porque a decisão final das comunas, ou dos vilarejos, vai corresponder a uma síntese dessas 2 câmaras, onde numa elas contribuem e noutra elas têm total primazia, né? A Federação Democrática possui basicamente 3 braços armados também. Primeiro, os Azaish, que são responsáveis pelo policiamento das estradas, das ilhas. O YPG, que são as unidades de proteção popular, formada por soldados treinados para a guerra, inclusive. E a YPJ, que são as unidades de proteção da mulher, que é uma milícia adjacente ao YPG, formada apenas por mulheres, desde os soldados até os cargos de planejamento e controle. O planejamento econômico é nomeado economia popular. Ele se baseia em 3 conceitos: bens comuns, propriedade por uso e empresas administradas pelos trabalhadores. A propriedade privada tradicional foi abolida, se não me engano, em 2011 e 2012, e desde então que existe essa propriedade por uso, ou seja, é garantida enquanto se usa, quando se tem utilidade, mas nunca pode ser vendida. Os bens comuns são água, terras para lavoura, parques, infraestrutura, etc. E são geridos diretamente por esses conselhos que eu já citei. As empresas e meios de produção também são controlados por esses trabalhadores através desses próprios conselhos sindicais, né? A organização autônoma e federalista do Kurdistão tem uma estrutura, não tem uma estrutura centralizadora, não tem uma presença forte do Estado. Então, a estrutura da sociedade se dá através de uma autogestão. Mas não é só isso, né? O confederalismo democrático tem como fundamento politizar a sociedade toda. Quando você pega os escritos do Öcalan, é fácil perceber isso. Trazer todas essas discussões para o dia a dia das pessoas, tornar esse projeto político um movimento cultural e moral, né? Nas escolas básicas, nas universidades, as disciplinas correspondentes ao confederalismo são itens obrigatórios: feminismo, ecologia, democracia direta, municipalismo, teorias anarquistas, etc. Então, a Federação Democrática do Norte da Síria é atualmente o projeto mais evoluído de antifascismo, que tem mais corpo. O que podemos compreender disso? Bom, obviamente, o confederalismo democrático é uma teoria política de esquerda, continua assim. Mesmo que o marxismo-leninista tenha dado lugar às influências anarquistas do municipalismo libertário de Murray Bookchin, o paradigma da classe social continua imperante para os curdos. Em tese, a Federação Democrática visa ser plural e libertária. Mas nessas mesmas áreas vivem os assírios, que são cristãos, né, étnicos, mas em um número bastante reduzido, no mínimo um número de umas 6 vezes menor. Sem mídia, sem infraestrutura militar, sem nada. O projeto político civil dos assírios é totalmente diferente, né? Enquanto na Síria eles reconhecem a legitimidade do Bashar al-Assad e lutam para a garantia das suas identidades raciais e culturais,
pois é sabido que há um projeto de arabização inerente à ideologia Baath na Síria. No Iraque também os assírios reivindicam uma região autônoma nos arredores da cidade de Mossul, que é a principal cidade para eles, que fica na fronteira entre os domínios de Bagdá e do Kurdistão do Sul, governado pelos Barzani. Durante os últimos anos da Guerra Civil na Síria, tanto Damasco quanto os curdos tentaram cooptar os assírios, que vivem majoritariamente sob regime curdo, né? Os assírios, no entanto, não aderiram oficialmente a nenhum lado, tiveram pelos curdos igrejas destruídas, cruzes e estátuas derrubadas, seus líderes foram assassinados, exemplo mais famoso é do David Gendo, pelos Azaish, né? O apoio de minorias aos curdos, pelos assírios, no caso, resulta de um apadrinhamento político e militar de alguns grupos fantoche, criados, artificiais, que são meros braços do confederalismo. Está longe de representar a totalidade do povo, como eles tanto fazem propaganda. Os curdos, em sua maioria, são muçulmanos sunitas, ou participam de uma espécie de sincretismo entre Islã e Zoroatrismo, outros poucos entre Islã e cristianismo. Mas eu também não posso dizer que isso consiste numa pura intolerância religiosa, pois o que une os curdos, além desse sentimento de classe que eu já falei, é a ideia de etnia. Os curdos são fruto da miscigenação entre os antigos povos medos e hurritas, né? Se aliaram aos babilônicos, por exemplo, para destruir cidades de Nínive e Ashur do antigo Império Assírio. Enquanto os assírios se unem em torno do cristianismo, sendo colocado como a segunda era de ouro do povo, justamente a sua conversão massiva, mesmo com pressão, com perseguição, martírios, os curdos já, por sua vez, se voltaram para as montanhas de Erbil, da Anatólia, e se fortificaram, né? Durante o Império Otomano, por exemplo, conseguiram uma espécie de regime de concordata, com vários emires curdos indicados, né? E foram um braço armado extraoficial durante o famoso genocídio armênio, grego e assírio, no início do século passado. Ou seja, os curdos têm uma posição consolidada historicamente no Oriente Médio. Não é um fenômeno puramente contemporâneo. E os curdos trazem consigo duas características muito importantes: sentimento de classe e uma questão racial forte, étnica. Desse quadro, que é bastante complexo, o que a gente pode depreender então? Primeiro, que os curdos da Síria são, por definição, antifascistas, por uma coerência ideológica, né? E aqui eu digo do fascismo tradicional mesmo. Segundo, no entanto, apesar de uma maior coerência, é inevitável que sejam considerados fascistas simples regimes nacionais em torno do Estado, como a Síria do Bashar al-Assad, o Iraque de Saddam Hussein, e mesmo o atual após a invasão estadunidense, a Turquia do Erdogan, o próprio Kurdistão dos Barzani, a Arábia Saudita dos monarcas, o Irã dos ayatollahs, a Rússia do Putin, etc. São todos fascistas porque tem ali um certo viés autoritário. E tudo isso são imprecisões, né? Por mais que haja ali superficialmente uma semelhança, os conteúdos dessas doutrinas políticas diferem, possuem vida própria, não bebem do fascismo. A própria ideologia Baath, que teve presente no Iraque e até hoje na Síria, surgiu das fileiras socialistas, ainda na década de 40 e 50, devido à proximidade e influência da União Soviética. Serve apenas de espantalho, então, essa retórica. É uma manobra de fato retórica e também um elo com os setores ocidentais libertários à esquerda. Terceiro ponto, os Estados Unidos, que no governo Trump declararam os Antifa como uma organização terrorista, apoia os curdos da Síria contra o Bashar al-Assad, que também são antifascistas, por definição, né? Com todo o rigor e mérito do termo. E ainda por cima tem ligações com o PKK, que foi já no passado listado também como uma organização terrorista pelo próprio Estados Unidos, União Europeia. Em 2008, o Obama, né, venceu o Nobel da Paz e muito pela promessa da retirada gradativa das tropas estadunidenses do Iraque. Só que em 2011 estoura a Primavera Árabe, vem a Guerra da Síria e os Estados Unidos precisam demarcar novamente o limite da sua hegemonia. Precisam entrar no confronto, porque eles são a maior potência global. Mas apoia quem? O Assad, declarado inimigo há pelo menos uma década? Não tinha como. Então apoia-se primeiro o Exército Livre, os dissidentes de Damasco. Quando começou a se tornar pública a relação do Exército Livre com setores muçulmanos sunitas radicais, salafistas, da Irmandade Muçulmana, os Estados Unidos recuaram no apoio. Não podiam também apoiar o Estado Islâmico por razões óbvias de opinião pública, né? Restou apoio a quem? Os curdos.
faziam frente a Assad, com força desde 2004, pelo menos, e apesar de toda a ideologia de esquerda libertária, e também ao Estado Islâmico, que via neles, nos curdos, apenas um bando de infiéis. Enquanto Obama estava no poder, até fazia um pouco mais de sentido esse apoio, mas com Trump se tornou um negócio escandaloso, né? Se a gente for analisar a fundo. Durante todo esse período, as mídias ocidentais passaram a noticiar os curdos como modelo de resistência ao autoritarismo de Assad e ao fundamentalismo do Estado Islâmico, colocando inclusive matérias extensas sobre como o exército feminino curdo era o mais temido e eficiente contra os wahhabitas, né, protegendo a população geral. Pura mentira, pura propaganda. Eu tenho na minha iniciação científica, na monografia, eu posso deixar o link na descrição, e também na minha dissertação do mestrado, que vai ser publicado no próximo ano, então tem link ainda, mapas que mostram como os curdos no Iraque e na Síria recuaram as suas linhas com a subida do EI, que veio do sul, veio da Arábia Saudita, né? E deixaram vilas de assírios e yazidis e outros povos totalmente desamparadas, né? Como cordeiros para abate. E quem de fato liquidou o Estado Islâmico? O Hezbollah, partido libanês xiita, apoiador de Assad, respaldado pela Rússia, né? Que é a antítese do antifascismo curdo, inimigo, todos inimigos dos Estados Unidos. Isso não podia de maneira alguma ser publicitado. O quarto ponto é, nesse período, os curdos também deixaram de criticar as ações dos Estados Unidos na região, que vão totalmente contra o projeto de autogestão dos povos que o Calam preconizou, e também não teceram sequer uma linha sobre Israel, que são parceiros dos Estados Unidos, cuja estrutura se alinha muito a esse quadro impreciso deles do que é fascismo, resumido ao autoritarismo em torno do Estado, ou em torno de práticas econômicas capitalistas, que também não se aplica a todos os países do Oriente Médio. Isso mostra, concluindo, que o que temos de antifascismo no Oriente Médio, por mais que tenha um pouco mais de razoabilidade do que o que a gente vê aqui no Ocidente, é na verdade um sofisma. É um caráter puramente utilitarista dessas pautas, muito mal explicadas e articuladas para o populacho comum, né, ou mesmo para os imbecis da academia, os palpiteiros de Facebook, que insistem em analisar tudo, até o Oriente Médio, entre esquerda e direita, entre imperialista e resistências identitárias, entre liberdade e autoritarismo, entre bons e maus, cristãos e muçulmanos, etc. Sempre na superfície do problema, manipulados perfeitamente como patins pela mídia. O que há, de fato, além desse caráter utilitarista, é um desprezo pelos povos da região, especialmente cristãos e todas as suas questões políticas, étnicas, culturais, cotidianas. É uma tentativa imoral de desestabilizar esses estados que possuem evidentemente fragilidades, problemas, mas para implementar um sistema de escravidão e exploração dessas populações, colocando meros fantoches no poder. A questão do Kurdistão do Oeste, das guerras do Iraque, da Síria, ajuda a gente a compreender como o Oriente Médio é, infelizmente, um campo de guerra perene, com minúcias e nuances que estão ocultas aos olhos comuns, né? Outro ponto interessante que o Oriente nos ajuda a compreender é sobre a violência. A violência não é sinônimo de fascismo nem de antifascismo. Sempre existiu. A ostensividade é um meio de ação política que pode culminar numa guerra civil, por exemplo, ou não. É uma ferramenta, algo neutro. Antifascistas utilizam fascistas também, socialistas, liberais, né? Em termos ideais, claro que não devemos propor a violência como imperativo. Claro que qualquer pessoa minimamente intelectual prefere discutir com franquezas, ideias, princípios, planos, projetos, etc. Mas nem sempre isso é possível. Como que no Brasil, por exemplo, se pretende erigir um Estado católico? O diálogo? Uma piada. Ou menos ainda, como que a gente propõe minimamente que a igreja seja respeitada? Um diálogo? Não deu certo, é ineficiente, né? A gente vive um tempo de exceção, um tempo extremo. Para isso, medidas de exceção devem ser tomadas e estimuladas. Por isso que ações como a do Eduardo Fauzi são louváveis, né? Só mesmo um grupelho de velharia, de meninos estrogenados, que é o que a FIB se tornou, podia ter rechaçado
levar de mente esse ato. No plano estrutural, não há mais sobre o que dialogar, não há mais a possibilidade de conversa, de debate. Os princípios não são mais os mesmos, são até antagônicos. É necessário, para a gente, extirpar a imagem do intelectual que não é violento, né? Que não é ostensivo, que não combate de fato materialmente. É necessário extirpar a imagem de que um sujeito em armas por uma causa é um bárbaro que não sabe dialogar. O homem é íntegro, é religioso, é político, é espiritual, é trabalhador, é corporal, tudo ao mesmo tempo, sempre, não é hora um, hora outro. E deve ter em mente que ele pode, sim, ao mesmo tempo, ter em suas mãos livros, pode ter um terço, e mesmo assim ser violento contra aqueles que ofendem Deus, sobretudo. Muito bem elucidado, Matheus. E, professor Queiroz, queria fazer um comentário agora? Bem, comentando o que o Holt disse, eu queria fazer uma observação a respeito do seguinte: o presidente Donald Trump, esses dias, decretou que a organização Antifa é uma organização terrorista. Ora, para quem entende um pouquinho a geopolítica americana, quando os Estados Unidos decreta a organização como sendo terrorista, dizendo o seguinte: que pode intervir em qualquer país onde essa organização atue. Por tabela, o Bolsonaro parece que vai seguir o mesmo rumo, vai decretar a Antifa como terrorista, portanto, vai autorizar que Trump intervenha no Brasil. Quer dizer, nós estamos indo para um cenário realmente muito estranho, onde, né, mais uma vez, fica claro, fica evidente que os dois lados estão trabalhando para o mesmo fim. Eles fazem movimentos e levam governos a decretar leis antiterrorismo, que vão depois justificar intervenções americanas, levando ao mundo, né, a implementação ainda mais profunda dessa democracia ocidental liberal, cariz estadunidense. Era isso. Bem, muito obrigado, professor. E encerramos agora o nono LegioCast. Agradeço a participação e exposição dos candidatos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Viva Cristo Rei. Prazer é todo meu. Viva Cristo Rei. Salve Maria Santíssima. Prazer imenso ter participado do Nono LegioCast. Um abraço a todos os nossos ouvintes, meus companheiros aqui da Legião da Santa Cruz. Salve Maria, viva Cristo Rei.